Reconhecido pela extensa folha de serviços prestados para o município de Sete Lagoas e por gerir com mão de ferro seus subordinados e projetos, o engenheiro Arnaldo Nogueira está à frente do SAI como presidente há quase um ano. Ele é o nosso convidado de hoje do Sete Lagoas em Debate e fará um balanço de todo o serviço prestado pela autarquia para a população de Sete Lagoas. Não saia daí! Olá, esse é o Sete Lagoas em Debate. Hoje eu recebo o engenheiro Arnaldo Nogueira, presidente do SAI. Ele está aqui hoje conosco. Bem-vindo, Arnaldo. E você hoje vai fazer um balanço, sobre os serviços prestados à comunidade pelo SAI. Obrigado, Roberta. Sim, estamos aqui para responder as suas perguntas relativas à nossa atuação no SAI. Muito bem. A estação de tratamento de água foi inaugurada em outubro de 2016, mas recentemente foi avaliada como uma obra não acabada ainda. Explica para a gente, Arnaldo, qual que é a finalidade da ETA, o motivo que ela foi considerada uma obra não acabada e as perspectivas dessa obra para a população. Bem, essa estação de tratamento de água foi projetada para 500 litros por segundo e estava operando em janeiro desse ano, de 2017, com entre 100 e 150 litros por segundo. E hoje ela opera com 350 litros por segundo. Então nós melhoramos em muito a capacidade de produção de água, corrigindo deficiências que apresentavam não só de projeto, como de construção, como de fiscalização. Tanto que foi contratado já na administração Leone uma auditoria pelo Dr. Luiz Barbosa, e nós ainda demos suporte com a empresa de consultoria para que enumerasse e detalhasse as falhas ocorridas numa obra tão cara, obra que foi comentada de quase 170 milhões. E nós, tão logo fizemos esse levantamento, tomamos as medidas necessárias para corrigir falhas na operação e no funcionamento dessa obra, mas também de projetos. Os resultados dessa auditoria e da consultoria foram enviados para o Ministério Público Federal, para as devidas providências, também para a Câmara de Vereadores, para conhecimento, como para o Ministério Público do Estado. Então, é uma obra, ela é fundamental. Nós, hoje, a demanda de água que há dessa ETA, é importante ressaltar, que os 10 milhões de litros diários supre as demandas de Sete Lagoas. Então hoje não há falta de água não há falta de água em Sete Lagoas e nem de armazenamento também. A questão, muitas vezes, de falta de água é localizada em ruas ou quarteirões, porque nós complementamos, eu estou estendendo o assunto para outra área, mas nós complementamos a vazão da ETA com os poços artesianos, concluindo as elevatórias, reservatórios, colocando em operação os reservatórios e as adutoras de água. Entendi. E recentemente houve um decreto de emergência para garantir o funcionamento da ETA. Explica para a gente o motivo desse decreto. Esse decreto visa a corrigir as falhas que aconteceram na subestação de energia lá na captação do Rio das Velhas. Houve falhas de projeto, de execução e, naturalmente, de fiscalização. Então, essas falhas, elas podem paralisar os inversores de frequência. Nada mais é que são, falando mais um termo menos técnico, são painéis, 3 painéis que comandam 3 bombas, comandam 3 motores e, naturalmente, 3 bombas que envia água bruta para a estação de tratamento. Se esses inversores pararem, para o fornecimento de água de 70 mil pessoas na cidade. Realmente é um grande problema. Então, devido à gravidade da exposição
que esses painéis estavam sujeitos, são painéis eletroeletrônicos, estavam sujeitos, nós optamos por decretar essa emergência para contratar um projeto corretivo e compra de peças e serviços que serão feitos com a rapidez que o decreto nos permite. E em janeiro desse ano foi anunciado, né, a construção da estação de tratamento de esgoto na cidade. O que na prática significa isso aqui para Sete Lagoas? Olha, a estação de tratamento de esgoto, ela tem importância fundamental. Tira Sete Lagoas do alvo da cidade mais poluidora do Rio São Francisco, do Rio das Velhas, natural, primeiro o Rio das Velhas, depois o Rio São Francisco, né? O maior poluidor do Rio das Velhas, que é o mais vizinho, de Minas Gerais, após Belo Horizonte. Também essa poluição do Córrego Matadouro e Jequitibá, nas propriedades ajusantes, as cidades como Funilândia e outros ajusantes, causa grandes prejuízos aos proprietários de fazendas, né? Ao meio ambiente, a questão de peixes. É insuportável um trecho do Rio das Velhas, do Córrego Matadouro, em determinados momentos do dia, o mau cheiro. Então, a parte ambiental é fundamental e essa ET também vai permitir algo que é muito importante hoje, com essa carência de água, com essa estiagem prolongada, que aquela represa Olhos d'Água, que foi abandonada, ela serviu há muito tempo atrás, gerando energia para a fábrica de tecido, Cedro. Mas ela tem um grande espelho d'água, ela está totalmente assoreada, mas é de grande valia para o futuro de Sete Lagoas e para as indústrias, para fornecer água de reuso. Ali é muito importante, é um serviço até complementar. A ET naturalmente exigirá uma despoluição, um desassoreamento, uma limpeza do barro que está naquela lagoa e recompor taludes para que essa lagoa realmente tenha uma reserva grande de água de reuso para uso industrial. Né? E já existem algumas mini-ETs também em vários pontos da cidade. Né? Exatamente. Nós temos mini-ETs que, infelizmente, não são operadas adequadamente. Eu tenho certeza que, posso te dizer, infelizmente, hoje 60% dessas mini-ETs não funcionam. Tanto que são 8 mini-ETs. Nós estamos lá com 4 vão ser substituídas após a construção dessa nova ET no Ribeirão Matadouro. E as outras 4 serão operadas e melhoradas para que não é possível fazer um bombeamento. O Barreiro, por exemplo, está muito distante daqui, tem a ET do Barreiro, tem outras ETs que estão bem distantes do Córrego Matadouro, então elas serão operadas com devido cuidado, conforme as exigências do meio ambiente, do Ministério Público também. Né? Nós até recuperamos 2 nesse governo do Leone, mas é fundamental que se faça essa ET e não se construa mais outras menores. Porque quando ela não funciona, nós estamos naquele local gerando um ponto de poluição daquele manancial, daquele ribeirão, né, onde é lançado. Falar nisso, a gente foi amplamente discutido aqui na Câmara Municipal a questão do Vale dos Machados, né? Vale do Machado. Sim. E o SAI vai ter um papel muito importante na questão da preservação ambiental daquela região. Explica pra gente, então, o que na prática o SAI vai fazer ali para essa questão da preservação do Vale do Machado? Olha, foi levantado inicialmente pela Embrapa um estudo hidrogeológico, medir o volume de água que existe em determinadas regiões da cidade no lençol profundo. E concluiu-se que a região do Marinheiro é o córrego que desce, que abastece as represas da Embrapa, que são utilizadas para irrigação, e nasce cá em cima, na divisa da estrada de Satagosa até Fazenda Velha. Ali é o divisor de águas entre o Machado, a bacia do Machado, e a bacia
do Marinheiro. Então, o potencial de água, o volume já avaliado por estudos que a Embrapa fez, é um volume apreciável, muito grande, água pura, né, de lençol profundo. E o Machado também é um ponto de recarga, tanto o Marinheiro como o Machado é ponto de recarga do nosso lençol subterrâneo. Então, eu já havia comentado com o nosso prefeito, Leon Maciel, da necessidade de buscarmos alternativas para o futuro, para o abastecimento de Santa Lagoas, porque hoje o SAI, a água de Santa Lagoas, é o bem maior que nós temos e é o limitador, é o que vai poder cadenciar, que vai poder ditar o ritmo do crescimento de Santa Lagoas. Nós não podemos sair, deixar a expansão urbana, a expansão industrial, sem conhecer com mais profundidade e saber as limitações do nosso lençol atual e quais as perspectivas que nós teremos de ampliar essa captação. Então, o Marinheiro e mesmo o Machado está sendo criada uma APA, né, Área de Preservação Ambiental, e inclusive com parcerias. É um fato novo, parcerias com a Embrapa, com a Universidade Federal de Ouro Preto, a Unifem. Nós queremos levar esse estudo adiante, aproveitando o conhecimento das universidades, os alunos em trabalhos de pós-graduação que podem desenvolver vários estudos. Então, preparar Santa Lagoas realmente o abastecimento para o futuro, né? Nós temos que buscar alternativas para esses poços que chegaram ao exaustão ou que foram contaminados por ferro e manganês, estão tamponados. Eu solicitei que fossem tamponados os poços, não ser utilizados mais depois que o Rio das Velhas passou a funcionar. Mas há sempre essa grande preocupação devido à grande exploração de água que há como empresas do porte não só Iveco, mas também Ambev, a principal é a Ambev. Eu tenho dito que nós temos que conhecer a capacidade do nosso lençol subterrâneo, o potencial de outros vizinhos, que surgiu com a sugestão da Embrapa de se criar essa APA do Vale do Machado, Machado e do Marinheiro, né? Uhum. E nós temos que explorar ainda é possível pensar em barragens no futuro mais distante do Córrego do Paiol, mas só teremos essas conclusões com a participação de essas universidades, porque é um trabalho caro, responsável, de longo prazo. E tem que ter, eu penso muito o seguinte, o SAI é uma pena que não tem uma equipe de técnicos de carreira, ou pelo menos uma equipe de técnicos independente que possa continuar a desenvolver esse estudo, que é um estudo demorado, muitas vezes. Mas a nossa cidade exige, esse planejamento de Santa Lagoas passa pelo fornecimento de água. E isso me preocupou ao longo do tempo, foi quando nós até na época ainda do primeiro governo do CSE, a gente já ventilava sobre a possibilidade de se fazer a captação do Rio das Velhas. Certo. E comumente também a população questiona algumas ações praticadas pelo SAI. Então, no próximo bloco, o Arnaldo vai estar aqui conosco e vai esclarecer alguns desses pontos para a gente. Não saia daí. Esse é o Sete Lagoas em Debate. Estamos de volta com o presidente do SAI, Arnaldo Nogueira. Arnaldo, desde o dia 1º de março deste ano, o SAI tem tomado medidas de economia para a redução do consumo de energia elétrica. Quais seriam essas medidas? E essa medida também é questionável se ela afeta em alguma coisa o abastecimento de água na cidade. Bem, eu vou responder no final. Quanto ao abastecimento de água para a população, nós temos tomado as medidas preventivas. Então, nós reunimos toda a equipe responsável pela ETA, a equipe do operacional, bombeiros, eletricistas, equipe de engenheiros, também do Escritório Central, no sentido de avaliar que, quanto iniciar essa operação, avaliar alguma possibilidade de falta de água em alguma região. E, a partir dessa avaliação, nós concluímos
tomamos as decisões e concluímos pelo início da operação de teste. É evidente que todas as possibilidades já ficam solucionadas no projeto. E durante a operação é acompanhado passo a passo o sistema como está funcionando. O que acontece? O que acontece nessa medida para a economia de energia? Nós avaliamos, junto à CEMIG, uma possibilidade de reduzir o consumo de energia para a produção de água no valor da ordem de R$250 mil por mês. Um valor muito significativo. O SAI tem trabalhado cortando na carne, estou despesas onde for possível, recuperando receitas. Então, essa medida de economia de energia passa também por uma automatização dos poços artesianos. Essa medida é possível, está sendo possível, por quê? Porque o sistema Rio das Velhas está operando. Então, nós desligamos 6 elevatórias e aumentamos a vazão do Rio das Velhas, até 350 litros por segundo, que em nossos cálculos, dos nossos técnicos, né, da nossa equipe, é o suficiente para abastecimento da população. Já fizemos nesse fim de semana e funcionou inteiramente, não faltou água, funcionou perfeitamente, não houve falta de água para a população, segundo registramos lá no 115. Se houve pontual, é diferente, mas bairros ficaram sem água, não. Funcionou perfeitamente, então nós vamos repetir já de maneira mais contínua esse teste, tão logo passe esse período chuvoso, onde descargas atmosféricas estão elevadas e põe em risco o nosso sistema que está ainda sendo recuperado. Como eu te disse, decretamos uma emergência para proteção desse sistema. Nós acionamos somente uma bomba, tem sempre uma de reserva. Nós não podemos acionar mais bombas sob o risco de uma descarga elétrica causar danos aos reversores, são os painéis de comando, os painéis elétricos de comando dos motores e das bombas que vêm do Rio das Velhas. Então, vamos esperar passar esse período, uns 15 dias, e já estaremos, inclusive, já com parte do sistema protegido, né? E temos certeza que vai dar certo essa medida de economia de energia que a CEMIG havia discutido conosco já em novembro, dezembro, mas ela só foi possível não só com a ETA, com essa produção, já que iniciamos na época com 100, 150, ela produz hoje 350 normalmente, sem forçar, e também precisava, algo que vem de 8 anos atrás, aquele PAC Água do governo Maroca, né? Ele estendeu no período também do governo Marcelino. Eu estou citando nomes como referência, sabe? Claro, claro. Então, são 2 prefeitos que eu tenho amizade, trabalhei com o Márcio, tenho todo respeito, né? E, então, esse tempo não foram interligadas as elevatórias, as adutoras. As adutoras são as tubulações que foram colocadas no chão do programa PAC, então não ligavam nenhum reservatório e não ligavam também aos poços artesianos. Como alguns que eram para ligar no Rio das Velhas, não ligaram também nas tubulações do Rio das Velhas. Então tive um trabalho exaustivo quando decretei a primeira emergência, porque o meu prazo era até outubro, para concluir esse trabalho, até outubro de 2017, porque senão a Prefeitura teria que devolver 40 milhões de recursos para o Ministério das Cidades, uma vez que não empregou no devido tempo os recursos e não testaram esse sistema, não testaram as elevatórias, as tubulações, os reservatórios. Então tive que correr contra o tempo usando os operários do SAI. Isso é muito importante que se frise. Nós procuramos valorizar o funcionário do SAI, que estava ali muitas vezes disponível, mas foi substituído por empreiteiras. Então nós fizemos todo esse trabalho e deu certo, está funcionando com os operários do SAI. Então o SAI tem um potencial muito grande hoje de realização, de execução. Tem funcionários extremamente dedicados, empenhados em mostrar uma nova imagem do SAI. E eu
distorci um pouco a pergunta inicial, mas só para dizer que, para que esse teste fosse feito, precisaria que os reservatórios estivessem interligados com as adutoras que ainda pertencem ao programa do PAC, que vem lá há 8 anos atrás, de outras gestões, e correções também necessárias no Rio das Velhas, foram várias correções, não só na parte elétrica, mas parte de motores, registros, por aí afora, né? Mas graças a Deus está funcionando e ainda tem coisa a fazer, mas nada, coisa a fazer, e diga-se de passagem, com o recurso do SAI. Nós estamos fazendo com os recursos financeiros do SAI, com o pessoal do SAI, eventualmente serviços altamente especializados, fizemos com empresas também de fora, né, de São Paulo. Arnaldo, e outra coisa, a questão da falta de abastecimento de água na cidade. A situação até minimizou, a gente percebe isso, mas em alguns bairros as pessoas ainda têm reclamado que ficam sem água em alguns períodos. Por que isso ainda acontece? E existe também alguma medida que pode ser tomada individualmente, né, por cada cidadão, para não sofrer com esse problema da falta d'água? Olha, o cidadão, vamos falar sobre medida individualmente, medida individual, qual que é? Existem várias casas, várias residências, normalmente na periferia, onde reservatórios são de 250 litros de água só, né, ou 500 litros. O SAI baixou a portaria que precisa de ser no mínimo 1.000 litros de água. Isso é praxe, a Copasa exige também isso aí. Então, se o reservatório é muito pequeno e o SAI não tem água para bombear 24 horas, o SAI só consegue abastecer toda a população de Santa Lagoas fazendo a manobra dos registros das redes que vêm de poços artesianos ou do sistema Rio das Velhas. É um trabalho de engenharia, né, um trabalho de suprimento de água, mas ele tem, para cada região tem um período, 4 horas, 6 horas, isso é o tempo contado. Então, sabemos que quem tem reservação não vai reclamar de água. Quem tem uma reservação muito abaixo do mínimo exigido por normas de engenharia, por normas hidráulicas, por empresas que fornecem água, né, para autarquias, ou estatais, no caso, a Copasa, eles têm um mínimo de reservação que eles pedem ao consumidor. Se o consumidor não consegue armazenar água para 4, 6 horas, infelizmente tem setores, devido à capacidade de produção dos postos, que tem que fazer o rodízio. Nós temos que mandar para várias regiões. Por exemplo, o Rio das Velhas ele distribui primeiro o São João, depois ele atinge lá o Alvorada, o JK. Então vai enchendo os reservatórios em marcha. Nós temos um controle, o sistema Flex, que nós temos no computador todas as imagens de reservatórios ou cheios ou vazios. Agora, outro detalhe, eu fugi do vazamento, é impossível, onde há uma rede de água, o SAI tem 55 anos, me parece, 65, o SAI já tem 45, por aí, quase 60 anos aí o SAI. Então tem redes antigas, não só de esgoto, com a quantidade de vazamentos que se apresenta, mas redes de água também, até de amianto. Nós vamos trocar a rede de amianto agora na Santa Cruz, ali no alto, próximo a Santa Juliana. E vazamentos ocorrem. Agora, a falta d'água, ela tem sido, nós temos avaliado, ela tem sido pontual. Quando é evidente, quando não ocorre uma contaminação do Rio das Velhas, como aconteceu já 2 vezes, de 4, 5 dias. Pelo período chuvoso, principalmente, né? O período chuvoso, o pessoal, muitas vezes, joga uma descarga de resíduos ou de estação de tratamento de esgoto no Rio, e temos que esperar passar esse tempo e medir a qualidade da água para voltar. Se ela apresentar condições de tratamento, a gente volta a tratar e fornecer água para Santa Lagoas. Se não, fica paralisado. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar medida de emergência, onde usamos caminhões-pipas para distribuir em pontos onde os poços não atingem. Claro que quando dá essa parada, nós temos que acionar vários poços que estariam parados, stand-by, né, aguardando.
Então, basicamente, para a população não sofrer com essa questão de falta d'água, perceber essa questão relacionada à caixa d'água e também para não despertar o desperdício Agora, de água, né, que é o exatamente, básico. O cidadão tem que entender, nós temos que entender como cidadãos, que a água é um bem limitado. A água que está lá no subsolo não se consegue repor aquela quantidade que se retira. Então, se você está tirando mais água do que existe, porque a reposição é menor, um dia vai acabar. Então, nós temos que ter uma responsabilidade de ter um uso consciente. Nós estamos fazendo uma campanha de uso consciente da água, uma campanha educativa nas escolas, e pretendemos estender essa campanha esse ano. Então, nós temos que entender que a água é um bem limitado. Essa questão de ficar molhando rua, passeios, a gente tem tentado esclarecer a população. Você não paga por essa água, mas tem que entender que essa água, até quando vai ter água, nós estamos medindo a capacidade dos nossos poços. Pela primeira vez, o SAI, é importante que se diga, no governo Leone, Maciel, nós vamos ter, daqui a 60 dias, quanto de água que é tirada mensalmente do nosso lençol subterrâneo. Nunca isso foi feito. Então, nós fizemos medidas compensatórias com empreendedores, é uma novidade também para o SAI, né? Nós chamamos empreendedores, uns participaram com esses hidrômetros, outros participaram com compra de bombas, que o nosso estoque está lá embaixo, o SAI realmente estava bem sucateado, né? Então, ferramentas, bombas e tubulações. Então, nós temos conseguido, chamando empresas para, em medidas compensatórias, nos forneçam o que o SAI precisa de imediato. E felizmente, tem feito isso. Então, pela primeira vez, a gente vai medir essa água que é retirada, que o IGAM pede. E nós, naturalmente, onde tem técnico, o SAI tem que ter técnico, sim, de gabarito, para que tenha essa visão de futuro e monitore a capacidade, a nossa capacidade do lençol subterrâneo. Se nós temos ponto de contaminação, vamos buscar solução. Ou trata ou vamos substituir. Mas substituir onde? Nós estamos aí partindo para o corpo marinheiro. E se no futuro o marinheiro não der bem? Vamos estudar lá no longo prazo, 20, 30 anos, para estar na universidade aí, a Unifem, a Embrapa muito envolvida. Então, sem essas parcerias é impossível que se venha a quantificar, dar um ritmo, quer dizer, saber a produção da água, mas ditar também para o prefeito, para o gestor, o ritmo que a cidade precisa de avançar. Porque senão vai faltar água para a população. Se começar a desperdiçar demais, né, e a estiagem continuar, a gente não quer fazer nenhum terrorismo, mas nós temos que ser conscientes para o uso dessa água. É verdade. E no próximo bloco, então, a gente vai continuar falando sobre esses questionamentos da população e também sobre os principais desafios enfrentados pela autarquia na atualidade. Continue conosco. Estamos de volta com o Sete Lagoas em Debate e hoje estamos falando com o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Arnaldo Nogueira. Arnaldo, a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre alguns questionamentos da população em relação aos serviços prestados pela autarquia. E uns questionamentos também comuns que a gente percebe a respeito da cor da água, que muitas vezes chega à torneira também, o cheiro. Por que isso acontece? Não quer dizer que a água seja uma água ruim para consumo. Explica para a gente, então, por que dessa coloração às vezes alterada? Olha, nós temos 3 questões para ser discutidas. A primeira é quanto à turbidez da água. Havia a reclamação da água do Jardim Arizona, água turva. Nós substituímos aliás, só tinha um poço funcionando. Nós passamos a fornecer água para o Jardim Arizona e os bairros ali, Alto Mangabiras, do sistema Mucuri, água de poço de alta qualidade. Bem, resolveu-se. Eventualmente, há um rompimento da tubulação, muitas vezes um acidente, um carro, algo rompe a tubulação e entra alguma sujeira que eu falo com a terra, né? Então, gera turbidez. Então, nós temos que
buscar dar sangria, e muitas vezes a sangria ela não é totalmente eficiente. Então acaba em alguma casa em ponto mais baixo, alguma casa ou algumas casas chegar momentaneamente aquele resíduo onde foi feito o reparo. Ela já desceu pela tubulação afora, então é difícil de localizar onde tirar. Isso eu tenho que... Outro detalhe é a questão do manganês, ferro e manganês que existiam, que perduraram por em torno de 15 anos, naqueles poços lá do CDI e do Horto. Nós substituímos aqueles poços com o poço do Brejão, mas somamos também com a água do Rio das Velhas e esses poços pararam de operar. Nós cancelamos a operação desses poços. Mas o resíduo de manganês fica na tubulação por longo tempo. Longo tempo que eu digo, uns comentam 3 meses, 6 meses, alguns casos, se há incrustação, ela pode durar mais tempo. E nós criamos vários pontos para limpeza, para sangria. Então o poço produz, hoje o poço em funcionamento do Brejão mais o Rio das Velhas produz água limpa, água de qualidade. Mas o resíduo, quando para o sistema e liga de novo, empurra algum resíduo de manganês e ele sempre se acumula nos pontos mais baixos da tubulação, do bairro, nos pontos mais baixos do bairro, as ruas mais baixas. Então são os locais que nós temos determinado, nós triplicamos esses pontos para exploração, para a gente chama sangria. Ela abre e deixa correr água, que é um desperdício, mas contribui para a limpeza do sistema. Então esse que seria o descarte da água? Esse é um dos descartes que são feitos. Que às vezes a pessoa questiona, falando que está vazando água, que está havendo desperdício. Hoje se vê alguns bairros, principalmente da região que era servida pelos esses poços do Horto, isso daí, que é Alto Progresso, que é Luxemburgo, que é Montreal, e São Vicente e outros, a gente está fazendo, não é jogando água fora, nós estamos fazendo descarte desses resíduos que se acumulam nos pontos mais baixos e realmente incomodam os moradores. Bem, minha água não melhorou. Aí eu venho com a garrafa PET, a água está suja assim. Nós estamos fazendo sempre com frequência, e isso a gente faz todo dia, esse trabalho de limpeza. E a gente, como a gente monitora isso aí? É no 115, o pessoal que sentir que a água, houve uma variação brusca de qualidade da água, nos ligue no 115 que a gente, no mesmo dia, a gente manda para resolver. A gente tem dado prioridade, né? Isso é no máximo 24 horas, a gente está presente buscando uma solução para o consumidor. Isso quando acontece também é temporário, a pessoa tendo um pouco de claro, paciência, a água volta. Porque o SAI também tem um laboratório que fica especializado para cuidar dessa qualidade da água. Nós temos o laboratório do SAI, que monitora essa água dos poços diariamente, né? A ETA tem um laboratório separado que é cada 20 minutos, tem um laboratório da Escola Técnica, mais 2 laboratórios de Belo Horizonte para fazer o monitoramento da água dentro das exigências da Anvisa ou da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte. Nós temos procurado cumprir as determinações para que realmente tenha água de qualidade. Agora, quanto a, você disse... a questão da pessoa... houve um período também, é importante dizer, que quando a gente estava fazendo a limpeza dessas adutoras de água que vieram lá de trás, de gestões passadas, o pessoal não teve cuidado durante a construção de limpar a tubulação ou manter tamponado a tubulação. Então, foram ligando os tubos, mas com terra, ia empurrando terra dentro da tubulação. Você tem ideia, houve muita reclamação nessa época, foi no bairro do Carmo, reservatório do Carmo. Ali foi 10 dias a 12 dias, só jogando água fora, jogando água para lavar a tubulação. Então saía aquela água turva, inicialmente isso é um barro, lá no Alto Mangabeiras a mesma coisa, então aquela água barrenta, para depois ir reduzindo a turbidez até ficar em padrões aceitáveis para a população. Então a química monitorava
permanentemente esses poços, esses reservatórios, e realmente houve muita reclamação. Porque por que está jogando tanta água fora? Mas a única maneira de lavar aquela tubulação que nós encontramos foi essa. Agora, o cuidado faltou foi na época da execução. Tinha que ser tamponado, isolado o sistema, né? Então, deveria gastar talvez, no máximo, sei lá, 2 horas, 6 horas, no máximo. E agora já não dá para reverter Então, isso? Não dá para reverter. Então, nós limpamos todo o sistema. Quer dizer, todo o sistema do PAC está funcionando, foi recebido pela Caixa Econômica Federal, que deu o aceite definitivo, né? Isso acho que é uma vitória que o Leônio conseguiu na gestão dele, porque nada estava funcionando. Nada do PAC e nada do Rio das Velhas estavam funcionando dentro das demandas que foi proposto o projeto. Né? E nós, com muita dedicação, com dedicação dos funcionários, dos bombeiros do SAI, trabalhamos sábado, domingo, não tinha hora. A ETA trabalhou até madrugada, tinha dia que a gente ia para lá de madrugada para ver a operação, porque as coisas a população tem que ter água a tempo e a hora. Né? E algumas pessoas questionam também essa questão, que a água não é bombeada para as casas 24 horas por dia. Quais critérios que o SAI usa para poder ter essa questão do abastecimento e parar em determinados horários esse abastecimento também? Olha, como eu te disse, o SAI tem que abastecer os reservatórios públicos. O SAI tem que abastecer os reservatórios públicos. O SAI não tem que manter água na rede 24 horas. O reservatório que tem que distribuir a água para as residências. Então, hoje nós temos um sistema de controle, já havia alguma coisa do governo passado, nós temos um sistema de controle, sistema Flex, que é tudo no computador, e que tem a medida, o nível de cada reservatório. Então, essa operação, como é feito o enchimento dos reservatórios, nós temos esse programa nos computadores, você vê como deve ser feito. Encheu, já sabe qual reservatório que vai fazer a manobra, os registros. Então, é um trabalho integrado entre o pessoal que opera a ETA, o pessoal que opera a linha, a rede que vem da ETA, a rede que vem do Rio das Velhas, que é a rede de diâmetro 600 milímetros, né? Então, essa rede mestra, ela é distribuída para vários bairros. E o tempo que vai empregar, que vai ser utilizado para encher o reservatório, depende do volume, da capacidade do volume de cada reservatório. Então, nosso objetivo é encher os reservatórios. Só mandamos água. A preocupação de manter água na linha permanentemente, isso é impossível. Isso é regra que é seguida pela Copasa, com qualquer outra distribuidora de água em Minas Gerais. Aí. Nós usamos, tanto que nós temos que melhorar para aprimorar, para otimizar essa ETA, o custo e a operação, nós temos que funcionar no mínimo 16 horas. Precisamos construir um reservatório no São João de 10 milhões de litros e fazer uma adutora até a região sul, com um reservatório da ordem de 8 milhões de litros. A região sul é a região lá da Várzea, passando pelas melancias, chegando até lá no shopping. Porque aquela região não tem água, os poços são de baixa produção. Então é necessário, principalmente no futuro, quando houver uma expansão naquela região, a gente construir, o SAI ter recursos para essa construção desses grandes reservatórios. Mas reiterando também que se a pessoa tiver uma caixa d'água apropriada para o número de habitantes da residência, essa falta de abastecimento, essa hora que para, né, o abastecimento não vai afetar em nada. Exatamente. Se a pessoa tem uma boa capacidade de reservação, e o prefeito tem empenhado, inclusive, numa tarifa, criar um recurso para a compra de reservatórios, para oferecer para a população de baixa renda. O Leônio está trabalhando nessa área, ver como pode conseguir recursos para suprir esse pessoal que realmente não tem essa capacidade para compra, pessoal mais carente. Então, esse lado social, o Leônio tem preocupado bastante e nós estamos estudando como pode buscar a fonte de recursos em Brasília. Então, nós temos que buscar para que esse pessoal não venha sofrer com essas paradas que são obrigatórias para que o sistema funcione integrado. Não há meio
de manter a água 24 horas em determinadas regiões, porque senão vai faltar água de 2/3 da cidade. O sistema é todo programado, né? E tem o tempo certo para que a água fique bombeando. Mas se você tem uma reservação adequada dentro das normas de, né, de instalações domiciliares, né, de hidráulica, a coisa não vai ter falta de água. Funciona bem. Exatamente. Arnaldo, e se o senhor puder, assim, enumere para a gente, então, quais são os principais desafios vividos pela autarquia agora no momento? Olha, o nosso grande desafio é a parte financeira, o custeio do SAI. Nós temos hoje, com a construção dessa ET, a correção contratual obrigatória, né, ela recai sobre o SAI. Então, nós já estamos pagando, 30% da receita do SAI, ela é utilizada para pagamento de CEMIG, do IGAM, que é um órgão do governo, de NPS, que estava atrasado, parte também a CEMIG, IGAM, BNDES, que é muito pesado, é 15% da receita. É BNDES, CEMIG, IGAM e NPS. Dá 30% da receita. É muita coisa, então, né? E nós temos ainda uma máquina pública onde os efetivos consomem 80% do orçamento. Então nós temos que trabalhar o quê? Motivar esses funcionários. E temos conseguido, com grande parte, a colaboração deles, principalmente da parte de leitura, corte, bypass, que são os gatos, né? A parte de elétricas, os mecânicos. Nós estamos ajustando agora a questão de casas de bomba, porque no automatizar o sistema para economia de energia, nós vamos ter que relocar esses servidores. Então, logo isso funcione. Relocar servidores, alguns contratados, né, e outros efetivos. Mas com tanta frente de trabalho que nós temos procurado abrir, por exemplo, a parte de bypass, nós triplicamos, tapa-buraco, que hoje é uma deficiência que nós estamos apresentando, não estava ano passado dessa maneira, mas esse ano nós estamos pecando muito na recomposição de valas. Contratamos a empresa para fazer esse trabalho e não foi possível essa empresa atender com presteza, com eficiência, essa recuperação de valas. E estamos empenhados, por determinação do prefeito, que esse trabalho seja retomado na devida pressa que a população nos cobra. E outro detalhe que você disse, desafios. O desafio, o planejamento. O SAI não tinha planejamento, não. Planejamento para o futuro, para alternativas para abastecimento de água, não havia. Nós agora com essa equipe nova de engenheiros, essa safra nova de engenheiros, eu tenho trabalhado muito, tenho tido a grata satisfação de dividir conhecimento com eles e de buscar conhecimento fora, outras experiências em outras autarquias e na universidade, onde é possível. Mas o planejamento, como nós acabamos de falar sobre o Corvo Marinheiro, a grande reserva de água, o Machado, nessa APA do Marinheiro e Paiol, estamos estudando a possibilidade de pensar numa captação no Corvo Paiol, mas, com certeza, após a conclusão que está prevista para 2 anos dessa ET, do Corvo Matadouro, vai ser uma necessidade recuperar a represa Olhos d'Água, que vai ser um grande volume de água para reuso, até para tratamento, até para uso industrial. Mas isso é coisa que a gente tem que, nesse trabalho, essa parceria que a gente está propondo e já está adiantado o estudo com a Embrapa, a Universidade Federal de Ouro Preto também tem já nos ajudado nisso aí.
Então, acho que esse estudo é que vai nos dar um norte e vai realmente dotar um SAI de um setor de planejamento. Não é só o SAI. Hoje o DLO, Obras, precisa de ter uma equipe permanente. Não se pode trocar de uma gestão de um prefeito para outro uma equipe que detém o conhecimento da cidade. Essa equipe que eu estou treinando, a minha última passagem, né, já estou sempre falando, minha última passagem. E sempre volta. Sempre volta. Mas Sete Lagoas é uma precisa pena, de pessoas assim. Então, no plano diretor, o conhecimento que eu tinha do sistema viário, eu coloquei no papel, gente. Eu estou tantos anos trabalhando na área pública, vou deixar esse conhecimento aqui no papel para as gerações futuras discutirem o que for útil, o que for viável, que usem, né? Então, da mesma forma, o conhecimento que nós vamos acumular agora no SAI, e que algum conhecimento que já existia e se perdeu, como eu tenho certeza lá no Departamento de Licenciamento de Obras da Prefeitura, esse conhecimento tem que ficar, ele tem que estar arquivado e ele tem que ser ampliado, ele tem que ser desenvolvido. Nós temos, então, essas parcerias visam exatamente dividir esse conhecimento com outros órgãos do governo, no meio universitário, órgãos, setores de pesquisa, porque não podemos de forma alguma deixar que se perda uma mudança de gestão porque trabalhou com o prefeito, vão trocar. Não. Isso é um patrimônio, muito importante, é um patrimônio que o SAI, no caso, vai deter, e esses funcionários de carreira ainda jovens e outros que estão contratados merecem ser avaliados e continuar com esse trabalho. Nós estamos implantando, o SAI é o futuro da expansão de Sete Lagoas, expansão consciente. Né? É isso aí. Arnaldo, os desafios ainda são vários, né? Mas Exatamente. A gente, tendo em vista a sua linha de pensamento, sua linha de gestão, a gente seguramente fica mais tranquilo de saber que estamos, enfim, né, no caminho certo. E a gente está chegando agora no final do programa. Eu quero te agradecer muito pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Realmente foi bem esclarecedor tê-lo aqui conosco. Tá, agradeço muito, viu, Roberta, a oportunidade de falar sobre as nossas ações no SAI. A gente está à disposição para outras oportunidades também, entrar em mais detalhes sobre várias ações que têm sido tomadas em alguns setores, né? As novidades que realmente têm acontecido com muita rapidez no SAI, já nesse período de 2018, né? Já temos muita novidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. E a gente espera te receber em breve para você contar para a gente as novidades do SAI, né? Tá certo. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima.